Tenho certeza de que todos nós já chegamos a um ponto onde erramos, falhamos e cedemos ao pecado. E você ouve isso o tempo todo nos estudos bíblicos. Arrependa-se, afaste-se dos seus pecados. E eu vou te dizer isso agora. Há uma maneira certa de se arrepender e uma maneira errada. Biblicamente, arrepender-se significa ter uma mudança de mente ou uma revisão de decisão. Então, quando a Bíblia nos diz para nos arrependermos, significa que nós, como pecadores, quando estamos seguindo o caminho de pecado, devemos nos arrepender, ter uma mudança de mente, decidir sair deste caminho de pecado e nos voltar para uma vida de piedade. Então, enquanto somos chamados a nos arrepender e mudar, como você faz isso? Aqui temos 3 dicas que podem nos ajudar a nos arrepender da maneira certa. E observe que você precisa de todas as 3 para realmente se arrepender. Dica número 1. O arrependimento deve ser uma resposta à bondade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Note como esta passagem diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E eu acho que muitas vezes, quando falhamos, nosso motivo para nos arrependermos é porque nós nos sentimos mal. É porque nos sentimos mal por falhar, como quando cedemos ao pecado. Nos sentimos culpados e então temos uma resolução interna de nunca mais fazer isso e nos arrependemos. E talvez tentemos por um tempo, mas depois caímos de novo e o ciclo se repete. Veja, quando nos arrependemos, o foco deve estar em Deus, em sua bondade, não em nós. Não passe rápido por esse pensamento. Deus é bondoso. Somos pecadores que merecem justiça, mas Deus enviou seu Filho Jesus para pagar nosso preço e morrer nossa morte. Você sabe como em 1 João capítulo 4 e 8 diz que Deus é amor. Bem, uma característica do amor é que o amor está disposto a se tornar o que a pessoa precisa. Se alguém precisa de proteção, a pessoa que ama dá proteção. Se alguém precisa de uma refeição, um abraço ou encorajamento, uma pessoa amorosa atenderia a essa necessidade. E porque Deus é amor, Ele está disposto a se tornar o que você precisa. Você precisa de sabedoria? Tiago 1:2 nos diz que Ele está disposto a te dar sabedoria. Você precisa de paz? Filipenses 4:6-7 é o mapa de Deus para a paz. E o que você mais precisa? Salvação do inferno e das consequências do pecado? Romanos capítulo 8:31-32. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, mas entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então, o que mais você precisa quando Deus nos deu Jesus? Ele nos deu tudo o que tinha. Veja, quando se trata de arrependimento, você deve começar do lugar correto. E esse lugar não é, eu preciso ser melhor, mas deve ser uma resposta à bondade de Deus e ao seu amor por nós. E vou te dizer, quão abençoados somos por ter um Deus todo-poderoso, que não só possui tudo o que precisamos, mas também tem a bondade infinita em seu coração para suprir essas necessidades. Dica número 2. O arrependimento deve ter frutos. Atos 26 e 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem, se convertessem a Deus, e praticassem obras dignas de arrependimento. Note como diz, se convertesse a Deus e praticasse obras dignas de arrependimento. Acho que às vezes quando falhamos, não fazemos nada para tentar melhorar. Fazemos algo errado, nos sentimos mal e talvez pensemos sobre o que deu errado. Mas nada realmente muda em nosso hábito ou comportamento. João Batista também ordena aos crentes que produzam frutos dignos de arrependimento. Deixe-me dar um exemplo. Imagine uma árvore plantada e digamos que esta árvore representa seu arrependimento de um pecado. Haveria algum fruto nesta árvore que indicaria que você está sério sobre o seu arrependimento? Por exemplo, digamos que você olhe algo no seu telefone que não deveria. Você fez algo para evitar que isso acontecesse novamente? Você está se esforçando para identificar gatilhos e minimizá-los? Você está criando limites saudáveis? Você confessou seu pecado a alguém que pode te ajudar? Algo que você faria Deus pensar, sim, essa pessoa está ficando séria. Ou seu arrependimento é só conversa e sentimentos? Porque não é o suficiente apenas se sentir mal. Porque esse sentimento ruim vai desaparecer e você vai cair de novo no seu pecado. Não, se não há fruto, não há arrependimento. O verdadeiro arrependimento deve incorporar ações que nos aproximam de Deus. Talvez você ore mais, leia mais ou tenha mais comunhão. Parece diferente para cada um, mas note que precisa haver um plano de batalha quando se trata de pecado.
Dica número 3. O arrependimento deve ser extremo. Mateus capítulo 5, versículo 30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora, essa passagem não deve ser tomada literalmente. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer que medidas extremas devem ser tomadas para cortar o pecado de nossas vidas, mesmo que cause extremo desconforto ou inconveniência. Você pode imaginar cortar sua mão direita? Não só é uma ação extrema, mas torna a vida incrivelmente inconveniente ao longo prazo. E essa passagem não é a única vez que Jesus nos diz para tomar medidas extremas. Lucas capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus disse que aquele que segui-lo deve ser como nos sacrificar todos os dias. Que medidas estamos tomando para combater nossos desejos, nossas raivas, ganância, fofoca ou imoralidades sexuais? Há um nível de conforto em nosso sacrifício? Ou agimos casualmente e estamos realmente ok com delícias aqui e ali, na esperança de que talvez um dia quebraremos nosso mau hábito? Devemos todos ser cautelosos se algum dia chegarmos a um lugar de complacência e indiferença aos nossos hábitos pecaminosos. Nosso arrependimento deve considerar passagens que nos ordenam a cortar nossa mão, a nos crucificar e morrer para nós mesmos. Então, quando chegar a hora e você precisar se afastar do pecado e voltar para Deus, lembre-se dessas 3 dicas importantes sobre o arrependimento. Dica número 1. O arrependimento deve ser uma resposta à bondade de Deus. Dica número 2. O arrependimento deve ter frutos. E dica número 3. O arrependimento deve ser extremo. O arrependimento é difícil, pessoal. Então continue firme e lembre-se de que o arrependimento é bom para nós. O pecado corrompe nós e destrói. E o arrependimento toma medidas para remover aquilo que danifica a nossa vida. Então, quando chega a hora de se arrepender de um pecado, comece aqui e reconheça que Deus é bondoso e que Jesus te ama.